ao que Deus colocou no meu coração. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi quando eu estava ouvindo uma música muito bonita, por sinal. E essa palavra foi começando a entrar no meu coração. A música é Basta uma Palavra. E eu quero dizer essa noite que basta uma palavra. Basta uma palavra. Ou a gente tem uma palavra que nos levanta, ou a gente tem que ter uma palavra, ou temos uma palavra que nos põe para baixo. A gente temos duas coisas: ou uma palavra que nos põe para cima, ou uma palavra que nos põe para baixo. Em Lucas capítulo 8, versículo 5 até o 13, o que basta para nós é uma palavra. Eu quero trazer para você como exemplo nessa noite a vida de um homem, de um centurião. E você já deve ter ouvido sobre esse centurião, mas eu quero falar. Pode ser Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 13. Lucas também tem, quase, acho que é no 8 ou no 7. Mas vamos ver aqui em Mateus capítulo 8, versículo 5 até o versículo 13, que fala. Quem abriu a sua Bíblia, diga aleluia. Aleluia. Amém. Minhas contas, pode falar antecipadamente, tá? E diz assim, ó, no versículo 5 de Lucas 8 fala: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Vamos lá. E disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e terrivelmente sofrimento. Estava meio perturbado. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, não mereço que receber-te debaixo do meu teto, mas dizer apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando, e digo a um vá, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhe digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe será. Assim lhe acontecerá. No mesma hora, o seu servo ficou curado. Olha que tremendo aqui. É esse texto onde você pode destacar aqui coisas poderosas para a sua vida. E você percebe nesse texto aqui que esse homem aqui era bastante conhecedor de autoridade. Autoridade é algo, querido, que a gente precisa reconhecer. Sabe, aonde você chega, em qualquer departamento que você chega, você precisa saber quem é a autoridade daquele lugar. Não é assim? Quem é a autoridade desse lugar? Quem é que está na frente desse lugar? Porque as pessoas querem saber. Porque existe algo que está sobre aquela pessoa, a responsabilidade de ligar, de desligar, de fazer, de não fazer. Então você percebe que um homem
revestido de tanta autoridade, conhecedor de tantas coisas, ele sabe, Senhor, não precisa o Senhor fazer isso. Ele vai até Jesus, busca o que ele mais quer, está em uma situação completamente crítica, sem saber resolver. Talvez o dinheiro dele poderia resolver isso, né? Talvez ele pudesse resolver um monte de coisa, mas nem tudo ele conseguia resolver. Precisaria de uma intervenção maior, alguém maior para resolver o seu problema. Esse homem conhecia de autoridade, sabia o que era autoridade. Quantos de nós sabemos aqui o que é autoridade? Você sabe o que é autoridade? Você sabe o que é viver debaixo de autoridade? Uma palavra resolve tudo. Eu quero te falar algumas coisas aqui que eu achei interessante diante dessa situação. Esse homem se encontrava completamente desesperado, sem saber aonde resolver o seu problema, e ele foi em busca de alguém que poderia te dar uma palavra final. Estava em uma situação crítica, não sabia como resolver. Além de ter um problema fisicamente do seu soldado, de alguém que ele estava ali, do seu criado, ele tinha um problema ali fisicamente. Mas você percebe que a Bíblia nos diz que, em algumas Bíblias fala que esse homem estava terrivelmente perturbado. O que fala na sua Bíblia? O que diz na sua Bíblia? Atormentado. Ele tinha duas coisas que saiu da capacidade do centurião. Ele tinha um problema físico e ele estava atormentado. Ele estava com um problema que ele não conseguia resolver essa situação do seu criado. Ele não tinha como. E ele mostra simplesmente o seu desespero quando ele vai até Jesus. Ele mostra o seu desespero. Não consigo. O meu criado está horrivelmente perturbado. Ele está enfermo e eu não consigo viver. Eu não consigo resolver essa situação. E Jesus fala para ele: eu vou estar em sua casa. Eu vou lá na sua casa e o milagre vai acontecer. Você sabe o que é isso? E ele diz: Senhor, não precisa. O que o Senhor precisa fazer é simplesmente me dar uma palavra. Eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra. Ele diz: não precisa. Eu preciso simplesmente que o Senhor me dê uma palavra. Quantas pessoas nesse mundo precisam de uma palavra? Quantas pessoas precisam de uma palavra, querido? O que a humanidade está precisando é de uma palavra. E nós precisamos dar uma palavra. E nós precisamos ter uma palavra. Quando nós não temos uma palavra, a nossa vida não vai, querido. O que nós precisamos é de uma palavra. Esse homem estava terrivelmente desesperado por uma situação. E ele encontra a pessoa certa. E ele busca da pessoa certa somente uma palavra. Só uma palavra pode resolver a sua vida. Só uma palavra pode resolver a sua vida. Se quisermos vitória, se quisermos sermos vitoriosos nas nossas vidas, nós precisamos da palavra. E é isso que eu quero te falar. Esse homem, ele foi de encontro em busca do que ele queria. Só uma palavra da pessoa certa. Às vezes nós ouvimos, queremos vitória. Escute como eu te falar. Às vezes nós queremos vitória, mas nós procuramos palavras das pessoas erradas. Pessoas que não podem te ajudar em nada. Pessoas que não podem te dar uma palavra, não podem fazer oração por você, não podem fazer nada por você. E às vezes nós buscamos nas pessoas erradas uma palavra. Buscamos o alimento da nossa alma no lugar errado, com a pessoa errada, uma pessoa que não pode, não tem estrutura para te dar. Mas eu quero te falar hoje, o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para você. Se quisermos vitória, precisamos nos aproximar primeiramente de Jesus.
Se quisermos vitória em nossas vidas, precisamos nos aproximar de Jesus. Em algum momento, devemos deixar o orgulho. Devemos deixar o orgulho e nos aproximar de Jesus. Sabe que aquele homem poderia dizer que ele era o cara do momento, ele estava com toda a condição, ele era o comandante do exército, e ele não, se ele quisesse, no seu intelecto, ele não poderia, ele não se dobrava diante de ninguém, e simplesmente ele foi e buscou a pessoa certa, deixou o seu orgulho, deixou a sua autoridade, deixou o que tinha de melhor, humanamente falando, deixou o que ele simplesmente achava que era o seu, é o que fazia, era o que alimentava o seu ego, e ele foi em busca do Senhor. Se aproximar do Senhor significa que nós vamos ter vitória. Amém. Hoje nós devemos deixar, tem pessoas que não vêm para a igreja pelo orgulho, pessoas que não são do Senhor, pelo orgulho, por isso, por aquilo, nós devemos deixar. Irmão, o mais importante na sua vida é você se aproximar do Senhor Jesus, ir no lugar certo, ir em busca das coisas certas. Esse homem estava em crise e ele foi em busca da pessoa certa. Jesus é a pessoa certa para a sua vida. O Senhor é a pessoa certa para você se prostrar e colocar tudo diante dele. Deixa eu te falar algo, não tem problema que Deus não possa resolver. O que nós precisamos é nos aproximar do Senhor e lançar completamente as nossas vidas diante dele, nos aproximar dele. O centurião se aproxima do Senhor, ele chega no lugar onde tem a presença do mestre. No versículo 5, ele vai no lugar onde ele pode. Ele sabia que Jesus estava saindo ali. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Há pessoas que não pedem oração. Há pessoas que estão cheias de orgulho porque já acha que tem muita coisa, já aprendeu muito de Deus, já leu a Bíblia muito e não pede ajuda a ninguém, querido. Mas aqui nós estamos diante de um cara que tinha um exército na mão dele, mas ele deixou o seu orgulho e pediu oração. Sabe quantas pessoas que tem dentro da igreja que passa a sua vida, a sua luta inteira e não pede a ninguém para orar por ela porque tem orgulho? Tem orgulho, não pede ajuda, ninguém enfrenta as suas batalhas sozinho, mas também não sai das batalhas. Permanece o tempo todo da mesma forma. O centurião, ele vai aqui, ó. Ele sabia que estava ali, Jesus estava entrando, e dirigiu-se a ele um homem todo equipado, um soldado bem vestido. Vamos imaginar um soldado bem vestido, cheio de pessoas ao seu lado, mas ele se prostra diante do Senhor e diz: mestre, me ajuda, minha vida, eu estou com o meu criado horrivelmente, sofrendo dificuldade, eu já não aguento mais, e além disso, ele está horrivelmente perturbado. Humilhação, querido. Humilhar diante do Senhor, colocar sua vida, ir para o lugar certo, ir para as pessoas certas. Irmão, veja com quem você está buscando conselhos. Se você não pode, se alguém não pode te dar conselho dentro da sua linha, como você vai vencer as suas batalhas? Como você vai vencer as suas crises? Se queremos vitória, precisamos nos aproximar do Senhor. Precisamos nos aproximar dele, dar nossas vidas para ele. Ir no lugar certo, em busca do lugar certo. Eu estou falando isso para mim, querido. Estou falando para você, eu estou falando para mim. Se alguém precisa de ajuda, eu tenho que ir no lugar certo.
nas pessoas certas, com as pessoas certas, com os homens certos, com as pessoas de Deus. Eu preciso fazer isso. Pastor, você precisa de ajuda, eu preciso mais do que você. Preciso. Mas tem pessoas que seguem o seu orgulho o tempo todo, não se dobram nem no tempo. Todo homem um dia se inclina, irmão. Todo homem um dia se inclina. Toda pessoa um dia tem o seu tempo de inclinação, sabe? E nós temos, quando a pessoa é jovem, ela tem todo, é dom de si, né? Quando ela vai ficando mais velha, ela vai começando a se inclinar, vai começando a entender. Alguns vivem, ficam velhos e ficam de dura serviço, endurece o coração, mas que a gente envelheça e fique de coração mole. Amém? Se nós queremos vitória, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. O centurião, ele disse, ele acreditou na palavra de Deus. Vamos aqui, versículo 6 diz assim: e disse-lhe o Senhor, o meu servo, e disse-lhe, Senhor, o meu servo está em casa paralítico e terrivelmente sofrendo. Versículo 7. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. O centurião diz no versículo 8, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dizei apenas uma palavra e o meu servo será curado. A primeira coisa que nós observamos nesse versículo é que ele diz, Senhor, eu não mereço que o Senhor me dê tanta honra de ir na minha casa. Eu só preciso simplesmente de uma palavra. Ele diz, eu preciso simplesmente de uma palavra. Irmão, é isso que nós precisamos. O que eu e você precisamos na segunda é de uma palavra. O que nós precisamos na terça é de uma palavra, na quarta é de uma palavra, na quinta é de uma palavra, na sexta é de uma palavra. O que nós precisamos é de uma palavra. Uma palavra pode mudar tudo em nossas vidas. Como nós aguentamos ficarmos a semana inteira secos sem palavra. E ele diz, o que eu preciso aqui, acredito em uma palavra. E o centurião foi o maior exemplo de fé de todos os tempos, de todas as igrejas, de todos os lugares. Ele foi o maior exemplo de fé. E ele disse, basta uma palavra. Quem muda a vida de um homem é uma palavra. Quando nós aceitamos Jesus, aceitamos por uma palavra. Aceitamos por uma palavra que invadiu o nosso coração, invadiu as nossas vidas. O que precisamos nesse tempo é de uma palavra e acreditar na palavra do Senhor. Precisamos acreditar nessa palavra. Como nós acordamos e deixamos que a palavra do mundo influencie as nossas vidas, o que nós precisamos é acreditar numa palavra. Esse homem aqui não buscou em lugar nenhum uma palavra, ele buscou em Deus. Ele se aproximou e ele disse, Senhor, eu preciso só de uma palavra. Quantas palavras o Senhor já te deu? Quantas vezes Deus falou com você? A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus te deu uma palavra, e Ele vai te levantar pela palavra que Ele te deu. Ele vai levantar a sua vida pela palavra que Ele já te deu. O que eu preciso fazer? Eu preciso acreditar. Amém. Acreditar que essa palavra não morreu. Amém. A palavra do Senhor não morreu. Aleluia. Você pode estar em qualquer lugar dessa vida. A palavra de Deus vai acontecer. Amém. Vai acontecer. Se nós queremos obter a vitória nas nossas vidas, nós precisamos deixar com que o nosso orgulho caia. Nós precisamos de abraçar a palavra de Deus. E nós precisamos simplesmente de tomar posse da palavra para obtermos a vitória. Amém. A terceira coisa que ele fez foi simplesmente tomar posse da palavra. Quantas pessoas se perdem porque não tomam posse da palavra? Eu estou aqui no texto.
ele tomou posse dessa palavra. O que eu consigo arrancar desse texto é três coisas. Eu consigo arrancar que meu orgulho precisa cair. E eu consigo arrancar que eu preciso acreditar na palavra do Senhor. E a terceira coisa que eu preciso receber em mim é tomar posse, é me apropriar daquilo que Deus tem para a minha vida. Amém. Apropriação, biblicamente, do que Deus já nos prometeu. Deus tem promessa para você. Amém. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para a sua casa. Deus tem promessa para o seu ministério. Você não pode deixar apagar. Essa palavra tem que ser viva. Para você receber a vitória, você precisa se aproximar do Senhor. Você precisa simplesmente deixar o orgulho. Você precisa simplesmente acreditar na palavra. Você precisa simplesmente tomar posse. Amém. Não vai parar. Não vai morrer. Vai continuar. Não, a questão não é geograficamente. Não é onde nós estamos. Aonde nós estamos, onde você estiver, a palavra de Deus vai ter efeito na sua vida, em nome de Jesus. Amém. O que você e eu precisamos é acreditar. É que esse homem estava em um lugar, e a palavra foi em outro lugar, e curou completamente. A Bíblia fala que quando ele acredita, quando ele se humilha, quando ele se aproxima, quando ele deixa o orgulho cair, quando ele acredita na palavra, quando ele toma posse da palavra, a Bíblia fala que imediatamente o seu criado foi curado. Aleluia! Glória a Deus! O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada que corta dos dois lados. A Bíblia é uma espada, é uma arma poderosa, que divide, querido, medulas, divide compartimentos. A palavra de Deus é poderosa. Talvez você esteja sem nada de Deus, mas deixa eu te falar, quando você trazer a palavra para dentro de você, essa palavra será como uma espada que vai mudar completamente a sua vida. A palavra de Deus vai mudar completamente. A palavra de Deus vai agir. O que nós precisamos é ter uma palavra nas nossas vidas. Às vezes nós somos fracassados, somos derrotados porque a palavra está longe, a palavra está distante das nossas vidas, mas nós temos que nos apropriar de uma palavra. Abra sua boca para profetizar uma boa palavra, e não uma palavra ruim. Profetize na sua casa, profetize na sua família, profetize na sua empresa, nos seus negócios, no seu trabalho, profetize aonde você estiver. Uma boa palavra já aconteceu, vai acontecer. A igreja é uma bênção, esse lugar é uma bênção. Existe a marca do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Aonde nós estivermos, querido, o que acompanha nossas vidas é a palavra, é a nuvem da glória. A glória do Senhor que vai nos acompanhar, a bênção de Deus que virá sobre as nossas vidas. O que basta para mim e para você é uma palavra que vai mudar a sua vida. Uma palavra que vai mudar a sua história. Não tem gigante, querido. Não tem gigante. Quando Davi, um garoto, um rapaz, derrubou um gigante, ele somente disse para o gigante, ele estava sem armadura, que não conseguia vestir a armadura, não conseguia usar uma lança muito mais maior do que ele, mais pesado do que ele, e ele não tinha nada. Ele não tinha nada para lutar contra o gigante. E nós temos que pegar isso, a nossa visão é essa. Ele não tinha nada para lutar contra o gigante, a não ser uma palavra. A não ser uma palavra. Às vezes você quer lutar com suas forças, às vezes você quer lutar com a sua boca, às vezes você quer lutar com sua capacidade humana. Mas Davi,
Quando ele enfrentou Golias, ele não tinha nada, a não ser um estilinguezinho e umas pedrinhas na mão. E ele só tinha uma palavra. Você acha que uma pedra mata gigante? Você acha que uma dog mata algum gigante? Não mata, querido. A única coisa que Davi tinha era uma palavra, aonde ele disse: Golias, tu vem contra nós com espadas e com lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E você precisa se levantar em nome do Senhor dos Exércitos. Nada pode te parar, nada pode te segurar. Não tem prisão maior do que o Deus que você serve, do que a palavra que está em sua boca. Nada pode te parar. A questão é que você está com a boca fechada. A questão é que você não está lendo essa Bíblia. A questão é que você não está falando essa palavra. E por isso não está funcionando. Mas quando você falar a palavra do Senhor, vai começar a funcionar. A questão é que você acorda já na murmuração, achando tudo ruim, e nunca declara uma palavra, e nunca declara um salmo. Nunca declara o Salmo 91 pelo menos, nem o Salmo 23 pelo menos. Você já vai esbraguejando. E a palavra que é boa para sair, para destravar, para abrir barreira, para abrir caminhos, você não fala. E chegou a hora nesse ano de você falar a palavra. Você falar a palavra de Deus. O que o homem quis dizer aqui é que só basta uma palavra, o resto eu vou na fé e vou falando. Eu já falei com meu Deus, a ideia era essa. Mas quando você fala a palavra, Deus sai na frente. O efeito sai na frente. Vai acontecendo tempo a tempo. A hora que você puxa a palavra para você, o efeito acontece do outro lado, querido. Quando você traz a palavra para você, o efeito começa a acontecer na outra rua. Deus começa a fechar a casa que está te perturbando o seu sono. Deus começa a fechar coisas que estão atrapalhando a sua vida. Deixa eu te falar, você que serve ao Senhor, nada vai te incomodar esse ano, a não ser a palavra de Deus na sua vida. Isso vai mudar a sua vida, a sua casa, a sua família. O seu lar vai ser transformado quando você puxar a palavra para você. Amém. E o centurião fez isso. Eu puxo essa palavra, é minha, eu recebo essa palavra, eu trago para dentro de mim, eu trago para a minha vida, e o efeito vai começar a acontecer na minha vida quando eu trazer a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. A palavra precisa vir sobre nós. Amém. A palavra muda as nossas vidas. A palavra transforma as nossas vidas. Até a hora que você não traga Deus para dentro de você, nada vai mudar. Mas a hora que você trazer o Senhor, o Espírito Santo, para dentro da sua vida, as coisas vão mudar. O que eu estou te falando, a hora que você trazer a presença de Deus para a sua casa, para a sua família, você vai adquirir forças sobrenaturais. Você vai adquirir coisas tremendas, vão vir sobre a sua vida. A hora que você dizer: Espírito Santo, eu quero te receber, eu quero receber essa palavra, você vai ver na região em volta de você, num raio poderoso, Deus transformando, Deus mudando o ambiente, Deus transformando coisas, Deus te dando capacidade para você agir poderosamente. A questão é que nós precisamos trazer a palavra para dentro de nós. Amém. Dizer: Espírito Santo, eu quero a sua palavra. Eu não quero andar nenhum dia seco sem ti. Eu não quero andar nenhum dia distante da sua presença. Eu quero me alimentar da sua palavra. Irmão, eu novo convertido, eu andava com um Novo Testamento azul no bolso. Todo o tempo que eu tinha da minha vida no trabalho, eu lia a Bíblia. Eu lia a Bíblia, eu falava com Deus. Eu buscava o Senhor e ainda busco o Senhor. Eu entrava: Deus, eu preciso da sua palavra em mim. A única coisa que o homem tem nessa vida de precioso é a palavra de Deus. É o Espírito Santo na sua vida. Não vai, querido, na sua força. Você pode ser o homem mais instruído dessa vida, mas as coisas espirituais são espirituais.
não acontece natural, acontece pela palavra de Deus, pela vida de Deus. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele você não consegue resolver problemas. Põe Ele na frente, põe o Espírito Santo na frente, põe a palavra na frente, você vai ver as coisas mudar, você vai ver as coisas serem transformadas. Deus faz tudo no seu tempo, na sua hora, no seu momento. Não antecipe nada, diga: Espírito Santo, a sua palavra me basta. Basta uma palavra sua, e as coisas vão funcionar. Sem Ele nós não podemos ir a canto algum. Você precisa de uma palavra na sua casa. Você não vai conseguir mudar a vida de ninguém, mas o Senhor muda. Mas o Espírito Santo muda. Você não consegue mudar no seu trabalho, mas a palavra muda. O poder do alto muda. O poder do eterno muda. Deus é um Deus de mudança. A visão que nós tivemos esse ano dormindo, na virada do ano, nunca aconteceu isso na minha vida. Eu dormi na virada do ano, eu e Ana. Eu sonhei com uma grande construção, coisas poderosas, eram colunas poderosas. Não era construção pequena, era construção grande. E Deus vai construir coisas e vai levantar coisas, só por conta do seu propósito, não do nosso. Enquanto nós fazemos força, nada vai acontecer. Mas quando nós colocarmos tudo nas mãos do Senhor, vai começar a acontecer. É coisas poderosas, é construções grandes. Se coloque para você se experimentar daquilo que Deus tem para a sua vida, para o ministério que Deus te chamou, que Deus nos chamou. Se coloque em algo poderoso. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de entrarmos na grandeza do eterno, e Ele fará muito mais. Haverá um rompimento pela palavra, e Deus vai fazer muito mais. Você pode ficar de pé, basta uma palavra sua. Gabi Sampaio. Levante a sua mão, ore ao Senhor. Você vai declarar uma palavra na sua casa, tá bom? Declare uma palavra aí, feche os seus olhos, olhe para a sua casa, olhe para o seu trabalho, dê a palavra lá. Vai declarando a sua palavra, é você que vai orar ao Senhor. Olhe aí na sua casa, eu declaro uma palavra sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro uma palavra sobre o seu trabalho. Eu declaro no nome de Jesus sobre a sua descendência. Ninguém vai tocar. Eu declaro a bênção de Deus nessa casa, nesse lar. Eu declaro o Espírito de Deus sobre você. Declaro a mão do Senhor sobre a sua vida. Declaro saúde sobre você. Declaro a mão do Eterno sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo agir. Basta uma palavra sua, Senhor. Basta uma palavra sua. Basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra do Rei. Basta uma palavra do Rei. Basta uma palavra do Senhor. Vai nessa casa, nessa família. Vai nesse carro, Senhor. Repreende o devorador, o migrador, o destruidor. Eu declaro a vida de bênção, de prosperidade sobre você. Declaro o Espírito